ainda é um tabu, né, a questão da internação, porque, como você disse no início, a gente não tá vendo aquilo na nossa, como uma doença de pele, que você olha, a pessoa tá com psoríase, né, ó. Então, você não vê, cadê a doença mental exatamente, né? Sem entrar, claro, na problematização das mudanças neuronais, dos conectomas, mas, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sem, às vezes, esse serviço, as pessoas podem aumentar o serviço carcerário. Né? Imagina uma pessoa que está em crise, está em surto na rua, né? Não está sob o domínio do que ela quer fazer, e ela está se sentindo perseguida, né? Uma paranoia, por exemplo, da esquizofrenia. E ela está achando que as pessoas ali em volta vão perseguindo, te pegar, vão matá-la. E ela, naquele desespero, achando que vai ser morta, ela age, entre aspas, uma legítima defesa psicótica. Exatamente. E parte para cima de alguém na rua. Ela partiu, agrediu alguém, vai acontecer o quê? Se não tivesse uma internação psiquiátrica, seria chamada a polícia, ela ia ser presa, ia para um ambiente de encarceramento em que não receberia nenhum tratamento. Nada, né? Pelo contrário. Então, às vezes, nesses casos de agitação psicomotora, com a heteroagressividade, que a gente chama, a internação psiquiátrica, ela é um recurso também para evitar que a pessoa seja levada a um outro local que não a questão do tratamento. O adequado para resolver a situação, né? Isso. Mas você está falando isso, assim, graças a Deus, os quadros psiquiátricos em relação a homicídios são muito reduzidos, né? Assim, mas existe, né? A gente teve um caso, eu me lembro daquele paciente esquizofrênico que matou o Dr. Rocco, aquele endoscopista lá do Leblon, né? Que dá nome ao Hospital do Fundão, né? Exatamente, matou o Rocco, que era um endoscopista, e ele achou que tinham colocado um chip que estavam vigiando, né? E ele foi lá, pediu para tirar um chip, que o Dr. Rocco não sabia que chip era aquele, né? Não tirou, e ele matou. Assim, como se fosse assim, você não quer me ajudar. Então, a gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecer. Agora, queria que vocês falassem um pouquinho das principais causas das internações. Mas só antes de responder, posso só voltar um pouquinho, só falar assim, para deixar bem claro, né? Que para a gente não fazer essa associação, né, do transtorno mental, mais até da psicose em si, com a violência, né? Exatamente. Não necessariamente. Exatamente. É a minoria. Mas se esse paciente faz um quadro paranoide, está em risco ele. Existe a possibilidade. Porque ele pode achar que alguém está, sei lá, vigiando ou falando da vida dele, partir para uma heteroagressividade, e também o outro pode estar armado ou partir para uma briga, está em risco a vida dele e a vida do outro, né? No momento desse. Inclusive, eu diria até que dentro do hospital, né, da clínica psiquiátrica, é um ambiente mais seguro, às vezes, que fora de lá. Exatamente. Né? Porque as pessoas realmente não são violentas, né? Mas, assim, eu trouxe esse caso como uma exemplificação que existe também. A gente também não pode até essa responsabilidade em relação à questão de uma possível violência. Bia, acho que você trouxe, quando você deu esse exemplo, toda vez que a gente faz uma análise, a gente entende qual é o principal motivo da internação. E eu não estou falando de patologia. É quando se coloca em risco o paciente ou terceiros. Exatamente. Eu acho que essa que passa na decisão médica do pronto atendimento por que eu interno esse paciente? Para evitar o risco para ele e para terceiros. Eu acho que independente da gente fechar por patologias, que acho que a gente pode conversar um pouquinho daqui a pouco. Também. Mas eu acho que o momento decisório de uma consulta, acho que a nível ambulatorial ou a nível de pronto atendimento é risco. Exatamente. Eu acho que o médico, quando está na porta, ele entende que tem risco, eu acho que ali é o gatilho para ele tomar a decisão de internação. Então, eu acho que você resumiu muito bem o papel ali de qual é o momento de internar o paciente. Isso risco. É fundamental. Risco para ele ou para terceiros. Exatamente. Isso aí é justificável em qualquer lugar do mundo, uma internação. Né? Porque a gente tem que começar a ver, e eu acho que isso a gente volta a ter aqui no Brasil, com vocês, do Grupo Vive, trazer a internação como uma etapa de tratamento. Uma etapa. Uma etapa do tratamento, não um fim. Exatamente. Né? É nesse sentido, porque durante um tempo a internação era quase tipo assim, a família internou, como se a família estivesse botando a pessoa para sofrer tortura. Ou então o paciente falava internação, ele achava que ia acontecer uma tragédia, ele nunca mais ia sair. Porque tinha aquelas internações de 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Coisas assim que a gente não entendia, porque eu acho que não tinha, como não tinha método, não tinha script, não tinha um roteiro a seguir, não tinha dados, né?
a coisa ia deixando lá. Bia, assim, não é a nossa proposta terapêutica, não é a nossa filosofia. A gente tenta fazer a internação mais curta possível para que a pessoa logo volte para sua família, para seus amigos, mas né, para sendo sua rotina. acompanhada nesse processo. Mas é importante pontuar que ainda é uma realidade no Brasil, internações longas, assim, e assim, algo duvidosas. Sem perspectiva. Né? Não, mas isso que eu tô falando. Então, a gente tem que ter atenção também, as pessoas que procurarem, né, a internação, para elas também verem aonde elas estão indo, né? Exatamente. Assim, porque infelizmente ainda existe de colocar desse aí tipo. A questão do grupo Vive, saúde mental e emocional, porque é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma para o país. Né? É o que nos motiva, acho que é o principal motivador. Para mim, você, assim, vocês estão falando de 2022 para cá, nós estamos em 2025. 3 anos. 3 anos, vai fazer. É muito pouco tempo para a gente já ver os frutos desse trabalho. Então, assim, está sendo investido muito em uma mudança real e quantificável. Né? Não é uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Não, vamos apresentar resultados como a gente apresenta na medicina como um todo. Eu acho, é verdade isso. Eu tive a oportunidade, em 2008, entrar para a qualidade em uma grande rede de saúde aqui no Rio de Janeiro. E lá eu vi esse movimento de quando você trazia a linha do cuidado e o quanto que foi disruptivo para a cardiologia quando entrou com a linha do infarto, como foi disruptivo, o que fazer e qual era o desfecho esperado ali. Então, assim, o profissional médico, o profissional de enfermagem, o profissional da fisioterapia, ele sabia quais eram os tempos e movimentos para você encontrar um resultado A, tempos e movimentos para o resultado B. Então, isso foi algo disruptivo na época, mas hoje a gente sabe qual é o seu tempo porta-balão, qual é o seu tempo porta-eletro, e o que a gente traz para a saúde mental. Eu discuto isso muito com os diretores, assim, gente, se funcionou lá, a gente pode pegar o aprendizado que a clínica andou e talvez a saúde mental, a psiquiatria ainda não chegou no mesmo nível de evolução e vamos levando isso até chegar no momento que a gente hoje vai discutir desfecho. Exatamente. Qual é o desfecho, por exemplo, para o paciente da linha da dependência química? O que a gente espera? Quais são os objetivos terapêuticos para a fase 1? E como que a gente entende se aquilo ali foi efetivo? Se eu preciso mudar o curso da internação para a gente ter um resultado esperado. Então, isso a gente já está trabalhando mensuração de desfecho. Para a gente poder, e isso é muito ruim, assim, em literatura nacional, você não encontra nada para se comparar. Para saber, olha, 5 é muito, 5 é pouco. Mas a gente está trabalhando isso, a gente tem a oportunidade de fazer benchmark nos Estados Unidos, na Europa, para trazer alguns resultados, para a gente poder nivelar um pouquinho a nossa expectativa, setar um tempo assim, poxa, uma internação de dependência química, o quanto que a gente espera? O que a gente espera na fase 4? O que eu vou transitar esse cuidado para o HD? Como que eu faço a comunicação efetiva para o grupo que está aqui na internação integral? Como que a gente não perde essa comunicação para dar continuidade do cuidado? E a gente envolver o psiquiatra assistente, a gente ter o psicólogo assistente envolvido naquele tratamento, para que não tenha perda e nem quebra, para não ter recaída e não ter uma reinternação, porque é um desfecho que a gente entende que pode ser um desfecho não tão favorável o paciente em determinado período reinternar. Então, a gente faz essa mensuração para a gente poder entender como está o nosso tratamento e se está sendo efetivo ou não para o paciente. Isso é lindo da gente ver, porque o objetivo de uma clínica de internação não é que aumente a internação, é que diminua, para que outros possam usufruir. Exatamente. Então, é uma esteira que antigamente você tinha uma clínica de internação, se você tivesse 200 pacientes crônicos ali, tudo bem, estava ali, não saía. Para entrar era difícil, porque ninguém saía. Hoje, com o método, você sai muito mais, recai muito menos e toda a engrenagem se beneficia. Mais pacientes se beneficiam porque a carência de leitos é imensa.